Fala, meus queridos GM, ótima quinta. Bora para mais um cafezinho, feriadão, tempestade, terremoto. A gente tá sempre aqui, cara. Vamos ver se a galera vai lembrar mesmo sendo feriado, né? A gente já deu um toque lá para todo mundo. O papo vai ser muito bom. A gente já recebeu aqui faz um tempo, né, Vitão? Acho que deve fazer uns 2 ou 3 meses, mas a gente já recebeu o Dan Yamamura para conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a Fuse. E hoje a gente vai estar trazendo o João para também trocar uma ideia. Até mandei o convite aí, João. Não sei se você está recebendo. O detalhe é que é só pelo celular, tá? Para poder subir aqui e abrir o microfone. Qualquer coisa dá um toque que eu te mando o convite de novo para subir. Lembrando, guys, que depois o episódio vai estar no YouTube e no Spotify do Café. Mas aqui é a oportunidade de todo mundo subir, levantar a mão, vir trocar uma ideia conosco. E aí, Vitão, como é que você tá? Fala, Rod. Fala, pessoal. Bom dia. Café 186. Quase chegando em 200, meus queridos. Vamos lá, mais uma conversa. Hoje vai ser uma conversa muito legal com o João da Fuse. A gente, há um tempo atrás, conversou com o Dan aqui. Foi uma conversa muito legal. Deu para entender bastante coisa, mas ainda tem muita curiosidade que eu quero perguntar pro João e também dele, né, da trajetória dele. Fala, Boa. pessoal, tô aqui, hein? Fala, João, beleza? Beleza, e vocês? Tranquilo também. Pessoal, quem quiser subir, levanta a mão. Que oportunidade bem legal aí. Pessoal que eu sei que é muito empreendedor, pessoal que tá buildando, poder tirar dúvida aqui e comentar o que a gente estiver falando. João, então, pra gente dar o contexto inicial, primeiro agradecer por ter aceito o convite. Na real, quando eu fiz o convite pra você, eu nem lembrava que era feriado. Pra mim, na real, não faz muita diferença. Existe Mas feriado, né? mas ontem que eu fui lembrar, puta, era feriado e tal, mas né, nem tinha visto isso com você antes, nem sabia. Mas, cara, valeu por estar aqui 8 horas da manhã no feriado com a gente. Conta um pouco mais da sua história, principalmente o seu lado empreendedor, que o pessoal aqui gosta bastante sobre isso. Eu também, particularmente, sempre gosto de ouvir essas histórias. E como que é essa relação depois com a Web3, né? Conhecendo, entrando, investindo em tecnologia, Web3? Claro, cara. Bom, prazer estar aqui, cara. É sempre bom falar com... Somos poucos, né, nesse espaço de Web3, especialmente aqui no Brasil. Então é sempre interessante ter esse papo com o pessoal que está com a cabeça muito parecida com a nossa e construindo, né? Então, cara, eu tenho um background aí de mercado financeiro. Comecei a carreira bem cedo, né? Então, quando eu era da faculdade, eu tinha um fundo de ativos líquidos, né? E fui chamado para trabalhar num banco em Miami e fazia parte de trading de dívida corporativa, né? Que a gente chama de Eurobonds. Enquanto eu estava em Miami, isso eu tinha 21, 22 anos, eu sempre tive interesse por helicóptero, assim, não sei por quê, mas é um negócio que sempre teve ali comigo. Decidi começar a fazer um curso e gostei tanto do negócio que comecei um negócio de exportação de helicóptero para o Brasil. Então eu comprava os helicópteros lá em, sei lá, 2009, 2010 e trazia eles voando para o Brasil e vendia. Essa foi minha primeira empreendida, vamos falar assim, chamava Ascend Helicopters. E aí ali no final de 2013, 2012, 2013, eu acabei voltando para o Brasil para montar um fundo de Private Equity Venture Capital aqui, no qual a gente foi lá o primeiro investidor da 21212, que foi a primeira aceleradora do Brasil. Cara, me envolvi super com os empreendedores ali. Tinham 47 empresas de portfólio na época, sentava com todas as empresas cada semana, via o que dava para ajudar. E, cara, quis fazer essa, né, já tinha esse quê de empreendedora ali e quis fazer essa mudança para olhar só para tecnologia, né? Então, ali no final de 2013, eu saí do fundo e resolvi começar a investir dinheiro próprio. Só um adendo, ali em 2012, quando eu estava com esses empreendedores, um deles me encheu o saco para comprar Bitcoin. Assim, o cara falava todo dia, compra Bitcoin, compra um pouco. O cara acabei comprando e esquecendo, né, que tinha esse negócio. Então,
Continuei ali, cara, investindo, dei a sorte de quando eu montei essa empreitada aí de investir sozinho, consegui ser o primeiro investidor da Log, né? Ajudei os caras a levantar a primeira rodada inteira, então o negócio deu super certo. Aí eu, cara, comecei a fazer um negócio que eu gostava, junto com um negócio que dava dinheiro de verdade, e segui nessa trilha de continuar investindo e construindo algumas coisas ali, né, em paralelo. Então, sempre que a gente via alguma oportunidade de mercado, a gente ia lá construir a gente mesmo. Cheguei a ter um time aí de 15, 16 pessoas que construíam coisas, né, que a gente trabalhava ali junto. E aí, só para finalizar, em 2019, a gente, né, eu e o Guilherme Hug, que é um dos outros sócios da Fuse, a gente já investia junto aí desde 2015. E ali em 2019 a gente decide, né, pegar todo esse negócio que a gente fazia pra gente na física, que dava certo, e resolveu botar um fundo de pé, né, e levantar um capital de terceiros, né, e começar a gerir dinheiro de terceiros. E é nessa história aí que a gente está agora, né? Assim, só para finalizar, a Fuse, ela não começou como um fundo de Web3, né? Começou como um fundo muito generalista. A gente investia em equity e crédito ao mesmo tempo, dentro da mesma cota, era um negócio super inovador. E a gente olhou ali, né, início de 2021, a gente olhou para o passivo do fundo, né, onde estão os clientes, na estrutura que estão os clientes ali do fundo, e a gente viu, caraca, isso aqui está muito tradicional, muito chato, muito boring, quadrado. O que a gente faz aqui para inovar? A gente decidiu fazer um STO das cotas do fundo. Então a gente emitiu tokens lastreados à cota do fundo e foi o primeiro fundo na América Latina a fazer isso. Foi super, né, um processo super longo, mas bem sucedido. E isso mudou a empresa, cara. Assim, a gente viu que não tinha muito como correr, que essa tecnologia ia mudar todas as nossas empresas de portfólio e ela ia mudar, cara, o jeito que se administra capital, né? Portanto, o nosso negócio. E a gente decidiu voltar a empresa inteira para isso. Todos os investimentos que a gente fez depois disso foram ligados à Web3. E aí depois a gente entra um pouco mais nos desdobramentos disso, que é o papo que a gente teve semana passada. Já tô com várias perguntas aqui, mas como eu sempre falo, quero dar prioridade pra galera. Quem quiser subir, guys, levantem a mão, que é a oportunidade de bater um papo foda com o João. Vitão, quer perguntar? Senão eu puxo. Eu quero. Hoje Então em vai. dia, como foi a sua introdução à Fuse, né? Como foi a ideia da Fuse no começo, assim, qual que era a principal tese ali? Cara, a principal tese é que o mercado de venture capital, né, quando a gente construiu a Fuse, o mercado de venture capital ele faz a mesma coisa há 30 anos, né? Então, ele é um mercado que no Brasil ele copia o que o mercado americano faz, e o mercado americano faz isso há 30, 40 anos. Então, ele é um mercado ligeiramente hipócrita, no sentido de que você está investindo nos caras que estão tomando mais risco, estão, né, arriscando inovar, arriscando errar, e você está ali no Venture Capital copiando o que os outros estão fazendo há 30 anos, que é um modelinho ali meio estatístico. Então, a tese, quando a gente montou a Fuse, é, cara, vamos inovar nesse mercado de Venture Capital, porque esse mercado ele é um mercado que ele é hipócrita e ele tem espaço para inovação. Então, a gente resolveu começar com essa mistura de equity e crédito, que é um negócio que já é super inovador. Então, foi muito nessa linha. Entendi. E só mais uma pergunta aqui, se permitir. Vai lá, vai lá. Cara, quando você fala de. Hoje tá começando a ter uma. Bom, na verdade hoje não, né? Isso faz pelo menos uns anos já. Mas tô voltando a ouvir de novo e, pessoalmente, pra mim, já pra dar um disclaimer, não me agrada muito, sabe? Mas eu tô começando a ouvir Venture DAO, né? Que é um conceito de trazer retail para poder investir basicamente em token, no final das contas, né? De forma curada. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu vou dar um parênteses aqui, tá? Minha opinião. Eu odeio retail em capital de risco, Tá. mas. Vai lá. Assim, Vitor, cara, eu acho que as pessoas têm direito a ter acesso a tudo. Assim, a minha visão, cara, é uma visão de que, cara, o cara quer investir, ele entende o risco, ele tem que ter acesso, cara. Não existe esse mercado de venture capital atual no qual a barreira de entrada para o investidor, né, que quer, entende, entrar, ele não consegue, porque o ticket mínimo para você entrar no fundo de venture capital vai R$ 1 milhão.
Então, assim, não é acessível para todo mundo. Por mais que eu concorde, assim, na sua visão que, cara, você está trazendo um ativo de extremo risco, né, de uma duration super alta para o investidor que talvez não entenda esses riscos a fundo, eu acho que você não permitir o acesso, restringir o acesso do jeito que o mercado é hoje, cara, assim, é fundamentalmente errado, entendeu? E vai contra várias coisas que a gente acredita. Então, o que a gente acha é que assim, esse mercado ele tem que se democratizar, as pessoas, eu acho que tem que se educar, porque ele não é um mercado fácil. Tradicionalmente, você tem uma perda de, né, 90% das empresas você investe, então quando você vai para o ambiente de retail, né, ali o varejão, cara, ele tem uma amostragem muito ruim do mercado, né? Ele vai ver um, dois, três, vai ver 10 deals por ano, tá? A gente vê 1.500 deals por ano. Então, assim, a chance dele errar é muito grande. Mas eu acho que, assim, restringir o acesso em qualquer coisa é prejudicial, entendeu? Eu sou totalmente contra isso. Esse é um bom argumento. Querendo ou não, é um bom argumento, sim. Assim, só para finalizar esse tópico, cara, assim, essa ideia de venture down é algo que a gente nunca foi muito a fundo, porque a gente acha que, cara, ainda mais nesse mundo de Web3, que você tem um acesso, né, assim, acesso a mercado muito fácil, você não tem a barreira de entrada de um IPO, né, que as coisas têm que ser mais institucionalizadas. Você tem muito scam, você tem muito rug pull, você tem coisas que vão, mais de 90% vão dar errado, vamos falar assim. Então, essa ideia de venture DAO, eu acho que assim, se você conseguir adicionar uma camada institucional de incentivos, que você tem ali alguém profissional te ajudando a olhar isso, que a comunidade aumente o deal flow para você ter uma amostragem que consiga gerar resultado, começa a ficar mais interessante, assim, só para fazer advogado do diabo aqui no seu ponto. Mas, cara, eu acho que é um negócio que as pessoas têm que ter uma educação. Elas têm que saber o que elas estão investindo, o que elas estão entrando, para saber os riscos, né? Boa. Deixa eu puxar então, senão o Vitão vai me mandar um monte aí na minha frente. João, quando vocês começaram a olhar mais para Web3, aí eu queria perguntar o seguinte: vocês estão, porque dá pra gente quebrar em vários pilares, né? Dá pra você olhar mais para DeFi, dá pra você olhar mais para linha de NFT, metaverso, barra games, dá para olhar para várias coisas. Hoje a composição do que vocês já investiram em Web3, como tá esse balanço, né, essa proporção? Ou se vocês às vezes pegaram um pilar e são 100% focados neles, a tokenização, ativos digitais, crédito, não sei. Uh, e vocês entram em que estágio, geralmente, da empresa? É o estágio ali mais semente? É o estágio mais de tracionar, de escalar? Qual que é o estágio que vocês pegam? Então, cara, a gente tem uma tese lá que a gente fica meio sempre muito perto dela, né? Então, é uma tese que a gente, cara, vem falando esse termo desde, sei lá, 2021, mas hoje em dia ele já ficou bem rodado, que é a tese de Web 2.5. Então, cara, é pegar coisas, né, tecnologia que está sendo desenvolvida nesse mercado, né, despermissionado, totalmente open source, e aplicar essas tecnologias a onde a demanda está, né? Onde tem demográfico, que é o Web 2, ou a indústria tradicional. Então, assim, a gente tenta olhar essa tese de uma forma holística, né? Então, cara, entrando em projetos que são de DeFi, entrando em projetos que são de infra, tem alguns projetos ali que a gente investe, desde que tem essa temática do Web 2.5, que é algo que a gente tem um edge, porque como a gente vem de mercado tradicional, a gente tem muito relacionamento com empresa grande, que a gente consegue efetivamente, né, ajudar essas empresas a implementarem essa tecnologia e ajudar as startups, né, a ganhar receita com isso. Então, é uma tese que a gente fica ali bem perto dela e trabalhando ela constantemente. Cara, o estágio que a gente entra, cara, a gente gosta muito de seed e pre-seed. A gente acha que é ali que a gente consegue ajudar os empreendedores, né? Então, a gente tem um portfólio extremamente concentrado, a gente investe em poucas empresas. Eu mencionei que a gente olha 1.500 deals por ano, a gente não faz mais de 5 deals por ano. Então, para quê? Para a gente ter tempo de ajudar esse cara a achar um modelo que vai conectar nessas grandes corporações e tirar o cara do zero de receita e levar quase ao break-even, se não um break-even, né? Então, a gente vê que nesse seed, pre-seed, a gente consegue fazer isso de forma muito eficaz
e tem um efeito multiplicador muito grande se a gente é bem sucedido nisso. Depois do Series A, assim, a gente pode até entrar até Series A, mas é raro. Mas depois do Series A, a empresa fica mais institucional, ela começa a ter o C-level bem definido, o founder para de, assim, não que o founder pare de fazer tudo, mas ele começa a ter outras pessoas que ele pode contar, e a gente acha que a gente passa essa bola para os investidores maiores que vão assumir esse negócio depois do Series A. Muito bom. A gente como empreendedor, o principal ponto que leva em reflexão é que, assim, dinheiro por dinheiro é aquela questão, né? Vai no banco. O principal ponto é, se for levantar capital e precisar disso, o mais importante é a inteligência que o capital vai trazer, né? Das pessoas que vão ajudar ali no processo. Por isso que eu fiz essa pergunta também. E é muito legal saber que de 1.000 e, não sei se foi 1.500 que você falou, mas um número extremamente alto, 5 vocês fecham por ano. Isso. Legal saber disso, porque é justamente o ponto, né? Para vocês conseguirem ajudar realmente os empreendedores. E, cara, até pensando nisso, né? Que vocês pegam poucos casos e conseguem estar bem por dentro desses casos. Geralmente, qual que é a maior dificuldade? Não vou nem dizer a maior dificuldade dos empreendedores, mas a maior dificuldade de você chegar nesse break-even de um projeto Web 2.5 é fazer o match da tecnologia com a demanda de Web 2, fazer o pessoal entender aquela tecnologia e ver valor, comunicação, onde que você está encontrando esse desafio? Cara, o maior desafio que a gente vê é ter uma visão de longo prazo alinhada com o empreendedor, né? Quando a gente entra na empresa, a gente já tem alguma coisa ali alinhada com alguma coisa que a gente consegue adicionar naquela empresa. A gente não vai entrar num negócio que seja totalmente solto, né? Vamos falar assim, a gente já tem ali uma visão alinhada. Só que, cara, você conhece startup, as coisas vão mudando, mudam muito rápido, e algumas vezes o empreendedor ele começa a se afastar um pouco dessa visão de longo prazo, que é ok, a gente está disposto a pivotar junto com ele. Agora, eu acho que, como em qualquer negócio, né, não é nem startup, todos os negócios que a gente já se envolveu, é difícil você manter pessoas alinhadas a longo prazo, né? Então, é muito importante uma comunicação muito de perto com o empreendedor, né? Realinhar constantemente a visão, trabalhar nesses objetivos em comum. É um negócio que a gente assim, preza muito e presta muito atenção nisso, nessa relação intrapessoal entre as pessoas. Porque no final do dia, cara, sim, é uma empresa que está investindo, mas na verdade mesmo, isso é maior clichê, mas é a maior verdade, é que você está investindo no cara que está lá tocando o negócio, né? Então, a partir do momento que esse cara ele não está satisfeito com a direção que aquele negócio está indo, é necessário realinhar as coisas e traçar essa meta em conjunto, senão você começa a bifurcar e as pessoas começam a ir em direções diferentes e aí o negócio desanda, né? Então a gente busca sempre, cara, estar em comunicação muito constante, tá sempre alinhado para estar ajudando esse cara a buscar realmente qual é o caminho ali de maior probabilidade de sucesso, né? Engraçado que essa era a próxima pergunta que eu ia fazer justamente. Você mencionou do clichê que a gente ouve muito realmente, da galera, que o fundo de investimento investe nas pessoas, etc. E eu queria ouvir na prática do seu lado, né? No caso, eu vi que o Vitão levantou a mão, vou te cortar, Vitão, só mandar mais essa, aí você puxa. Óbvio, o modelo de negócio tem que fazer sentido, a visão de longo prazo, tá num mercado de crescimento, enfim. Mas, vamos lá, preferência. Uma ideia que não é tão boa, mas dá pra você pivotar, mas com um cara muito foda por trás, ou uma ideia muito foda, mas com a pessoa ruim por trás, ou que você não tem confiança suficiente de que possa fazer levar aquela ideia adiante. O que você iria? Essa é fácil, assim, sempre a pessoa boa. Você vai ficar no relacionamento de 10 anos, cara, assim, pelo menos, né? Uhum. Então, você ficar no relacionamento de 10 anos com uma pessoa né, que você não consegue ter um relacionamento é muito agoniante. Então, um ponto que eu acho que assim, é que a gente é muito racional na Fuse, né? Todo mundo tem esse background de mercado, então todo mundo faz conta. Então a gente gosta de pessoas que fazem conta também e conseguem, né, assim, tá alinhado nos números de que aquele negócio faz sentido. Então, assim, mas com certeza, para responder a sua pergunta, assim, a gente prefere investir em caras bons que vão arrumar soluções para qualquer problema que encontrarem pela frente, porque
Cara, esse jogo da startup de tecnologia é quem consegue resolver mais problemas mais rápido, né? Ou resolver os problemas com menos tempo. Então, pessoas boas são essenciais para isso. As ideias vão mudando, cara. Assim, geralmente, eu não vejo o que chega lá no seed, geralmente não é a mesma coisa que está lá no Series A. É muito raro, entendeu? Boa, agora eu vou passar para você, então, vai lá. Boa, boa. Bom, tocando nessa tese de Web 2.5, que é uma tese que, não ironicamente, a maior parte dos fundos ou eu ouço, né, Web 2.5 ou infra. É difícil você fugir muito disso daí. Tem alguns que falam de games, mas hoje em dia estão mais tímidos, né? Falando um pouco sobre o Web 2.5, o que vem para mim de início é fintech, né? Fintech com o DeFi Bullet, né? O fintech na frente e o DeFi atrás. Você acha que o Brasil, qual que são as oportunidades e desafios no Brasil, no ecossistema brasileiro, para esse tipo de player? Fintech na frente e DeFi atrás. Eu acho que assim, sim, as mais óbvias são esses plays financeiros, né? E assim, é um play que a gente gosta, tá? Assim, talvez nem tanto fintech na frente, mas eu acho que assim, operações de embedded finance, né? Então, esse negócio de embedded finance é algo que a gente olha assim muito a fundo e que com a programabilidade do dinheiro e dos ativos financeiros, você consegue ter algumas operações de embedded finance que são assim incríveis. Então, essa linha realmente é uma que prevalece. Agora, você tem outros setores ali que são afetados por esse negócio Web 2.5, tá? Mas no Brasil, só para responder a sua pergunta, a gente investe globalmente, né? Só para, assim, acho que isso é importante entender. A gente investe hoje em dia, acho que 50% ou menos do nosso portfólio está no Brasil. A gente investe geralmente globalmente. A gente fala com empreendedores do mundo inteiro. E o que está muito claro para a gente é que o Brasil hoje em dia é o melhor mercado do mundo para a Web3, tá? Isso parece absurdo, especialmente quando a gente é brasileiro, né, e fala do Brasil, que geralmente é meio em detrimento, mas hoje o gringo ele vê o Brasil como o mercado com melhor regulação do mundo, com o melhor demográfico. Porque se você olhar assim, a Suíça tem a regulação melhor que o Brasil? Tem. Só que não tem demográfico. Você vai fazer coisa na Suíça para exportar, né? Então o Brasil tradicionalmente ele tem aí, né, um mercado que ele é assim, extremamente desenvolvido no lado de tecnologia. As pessoas gostam de usar tecnologia, né? E ele é um mercado que ele, como o país é muito grande, você tem um mercado perfeito para qualquer tipo de MVP. Isso tradicionalmente no mundo de Web 2 também. Então, você testar algo no norte do Brasil é muito diferente de você testar algo no sul do Brasil. Então, se você consegue cobrir todas essas regiões, provavelmente você tem um produto que globalmente ele tem aí um norte da onde ele tem que ir. Aí isso combinado com a regulação que você tem hoje em dia, né, no Brasil, especialmente liderada pelo BC, você tem aí um ambiente, né, muito propício para coisas grandes serem criadas em Web3 no Brasil. Um outro ponto que também é interessante de Brasil é que assim, as aplicações tradicionais de cripto, né, que todo mundo fala globalmente, elas não se aplicam ao Brasil. Então, assim, cara, transferência de dinheiro. Cara, Pix não permite que seja criada uma solução de transferência de dinheiro por cripto no Brasil, né? Você tem o Pix ali muito fácil, de graça, qualquer um usa. Outro é dolarização da poupança, né? No Brasil você ainda não tem uma inflação desenfreada, tipo na Argentina, que todo mundo tem que dolarizar a poupança, senão perde poder de compra. Então, isso faz com que as aplicações no Brasil elas sejam aplicações novas, que elas forçam as pessoas, os empreendedores, a serem criativos em criar essas aplicações. Cara, junta tudo isso com provavelmente o primeiro mercado que vai ter uma CBDC realmente instituída, o que você vai ter? Vai ter um mercado, regulação boa, extremamente líquido, né? Porque com certeza a rede, né, lá do Drex, a rede da Ambima, a rede da CVM, como elas estão sendo desenhadas, vão ser as redes com mais liquidez, né, mais profundidade de liquidez no mundo. Você combina isso com talvez conseguir, né, refletir essa liquidez em chains despermissionadas.
cara, você tem uma possibilidade gigante de criar coisas enormes em DeFi no Brasil, resolvendo o maior problema de DeFi, né? Que ninguém fala, que é a liquidez. Nada tem liquidez de verdade em DeFi. Então, cara, a gente fica super animado com o Brasil. Isso vem, assim, essa visão é uma visão que a gente vem, né, assim, comprando muito dos empreendedores de fora, que veem isso no Brasil. A gente não vê isso ainda muito localmente, cara. É algo que a gente gostaria de ver mais, entendeu? Assim, os empreendedores brasileiros saindo um pouco desse negócio de montar exchange, montar coisas centralizadas, cara, começarem a olhar para o mercado brasileiro de forma, né, da forma que ele é de verdade, que é um mercado, cara, com potencial absurdo para criarem coisas grandes. E, cara, e a gente tá louco para investir nesse negócio, né? Então, assim, só para acabar, cara, eu acho que assim, o Brasil hoje, para resumir, o Brasil é o melhor mercado do mundo. Cara, a gente está posicionado aqui como o único fundo que olha isso de forma integral, que entende as aplicações, entende tecnicamente o que os empreendedores estão fazendo. E, cara, consegue fazer esse link com fora do Brasil quando esse negócio crescer também, né? Passar num estágio de MVP e quiser acessar mercados globais. Então, a gente tem uma oportunidade gigante aqui. Boa, essa frase aí foi muito poderosa, cara. Vou retweetar, vou tweetar com a menção a você. Ah, obrigado. Boa. Gus subiu aqui com a gente, deixa eu dar um alô. E também já ver se ele quer comentar, fazer uma pergunta aí pro João. Fala, meu querido, como é que você tá, Gus? Sempre com nós, você tá no feriado. Ou não tá entre nós? Acho que ele não está entre nós. Ele me Não roubou está aqui. entre nós. Não está entre nós. Acho que ele caiu, na real. Pareceu, eu acho. Pera aí, o Rodrigão Eloy tá subindo. Tem algumas perguntas aqui a mais, com certeza, mas deixa eu passar pro Rodrigão dar prioridade pra galera aí. Fala, Xará, GM, quer fazer uma pergunta? Comentar alguma coisa? GM, hein, Xará, Vitão e João aí, cara, que isso, que sensacional, hein? Subi mais para parabenizar aí, né, Rod e Vitão, pelo café. E eu queria ouvir do João, dentro de tudo que ele falou, na visão dele, o que tá faltando, então, para o Brasil acontecer, cara? Mediante, né, a sua fala, é uma observação que a gente nota muito. A gente vê muitos projetos, né, citando que, por exemplo, falta algum projeto aqui, BR, acontecer, e aí, né, abrir as portas para tudo e todos. Então eu gostaria de ouvir essa visão sua aí, parabenizar, cara, gratidão aí. Obrigado, Rodrigo. Cara, fico feliz de saber que você está gostando, cara. Cara, pro Brasil acontecer, assim, eu não acho muito que é uma questão do Brasil acontecer, né? A gente está bem focado no negócio de Web3. Eu acho que o que falta em Web3, cara, é o que assim, é um super app, não super app, mas um killer application, né? A gente não sabe qual vai ter, né? Se a gente soubesse, a gente estava investindo nela. Mas o que a gente vê um paralelo muito bom de traçar, cara, por exemplo, essa parte de inteligência artificial, de AI. É algo que a gente, pô, no fundo, a gente investiu bastante lá em 2020. E é um negócio que estava sempre ali, né? Todo mundo viu o potencial, ia acontecer, e não ia, mas. E aí, do nada, vem uma aplicação que, cara, todo mundo entende, é fácil de usar, é óbvia, né? E, cara, você tem aí, pô, o maior boom desse ano, que foi essa parte This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. de AI liderada pelo OpenAI e ChatGPT. O que a gente vê em cripto e até no Brasil o que está faltando cara, é uma aplicação que as pessoas precisem usar. A gente vê muita coisa ainda sendo feita assim, é porque esse mercado de Web3 ele tem um quê técnico, né? Assim, as pessoas querem fazer o que nunca foi feito, elas têm curiosidade, elas têm esse tesão de desenvolver coisas que são novas. E eu entendo totalmente isso. Agora, o que tem que ser desenvolvido para esse mercado acontecer são coisas que as pessoas precisem usar, né? Que sejam necessárias ali no dia a dia, que facilitem a vida dela. Então, a gente não viu que essa aplicação saiu ainda. Agora, eu acho que é questão de tempo. Então, alguma hora a gente vai chegar lá. E eu acho que a gente vai chegar lá aqui pelo Brasil. Uma coisa que eu acho que falta muito para o empreendedor brasileiro, quando a gente compara com o empreendedor de fora, é a parte técnica, tá, Rodrigo? Assim, eu acho que a gente no Brasil, a gente
se acostumou muito, né, tradicionalmente, a fazer aplicações copycat, né? O Brasil, ele foi, você pegar os grandes unicórnios do Brasil, né, sei lá, 99 Táxi foi o primeiro unicórnio do Brasil, cara, cópia do Uber. Você pode listar, cara, a maioria é cópia, tropicalizada, né, tem até um termo para chamar esse negócio, tropicalizada para o Brasil. O que acontece? Em Web3 isso não funciona, porque os cases de aplicação grande lá fora não funcionam aqui, como eu estava falando. Então, o que eu acho que falta é, cara, uma profundidade técnica para se criar coisas novas que tenham uma necessidade de uso pelos demográficos de 200 milhões de pessoas que a gente tem. Isso cara, é essencial para a gente conseguir ter, tipo, mass adoption, né? Assim, grande parte da população usando cripto, blockchain. E eu acho que e aí só para uma visão minha, pessoal, é que eu acho que essa camada vai ser abstraída, tá? As pessoas não vão nem saber que estão usando cripto e blockchain. Elas vão simplesmente usar porque é a via mais fácil, a via de menos atrito. Cara, esse ponto de copycat que você falou é muito interessante analisar mesmo. É uma coisa que às vezes a gente já. Pô, eu já sabia que 99 era, né, cópia do Uber, ou coisa do gênero. Assim como muita gente muitas empresas aqui no Brasil estão crescendo muito copiando o modelo da Amazon nos Estados Unidos, né? De logística. O mais interessante tem alguma área que o Brasil se destacou, por exemplo, enfim, Nubank eu não vejo muito paralelo fora, pode ser que sim, mas tem algumas áreas de unicórnio que ou expandiu muito ou se tornou unicórnio de fato, que nasceram do Brasil, que você consegue lembrar? Só pra gente ter um modelo aqui, pra entender o que no Brasil é especial, sabe? Cara, vamos lá. Assim, geralmente o que a gente vê são copycats, né? Eu acho que é difícil falar, cara, assim, uma que é um modelo tradicionalmente brasileiro. Você mencionou o Nubank, cara, o Nubank ele veio numa onda de neobancos que começou lá acho que era Simple Bank, era lá em 2015, 2014, ali você tinha uma onda muito grande de bancos totalmente digitais já nos Estados Unidos. O que acontece é que o Nubank conseguiu fazer um negócio inédito, né? Ele conseguiu pegar um mercado que é um oligopólio super, né, restritivo, que é o mercado de bancos no Brasil, né? Você tinha 4, 5 grandes bancos, ele conseguiu disruptar isso. Então, muito parabéns para os caras, mas o modelo não era novo. Não consigo pensar, cara, assim, nada que tenha sido criado aqui do zero, né, nesse lado de tecnologia e que seja um modelo totalmente novo. Posso estar errado, pode ser um equívoco meu. Até assim, é um vício um pouco que a gente fica, porque muitas vezes, cara, como a gente vê muito pitch, como é que são os pitches? Eu vou te dar o pitch do 99. Isso aqui é o Uber, só que para o Brasil. Isso aqui é não sei o que para o Brasil. Isso aqui é não sei o que. A descrição é sempre, isso aqui é tal startup, só que para o Brasil. Ou isso aqui é tal startup com essa pequena diferença. Então isso é complicado, né? Num mercado que isso não é possível, que é o de Web3. Fazer uma piadinha aqui, Vitão, mas você pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Dá pra pensar pelo lado também do brasileiro que vai pra fora e constrói algo realmente inovador lá, tipo o Saveirinho do Facebook. Tem isso também. Tem o pessoal da Bom, Brex também. Tem uma galera boa que foi o contrário, né? Foi lá pra fora pra construir. Isso. exatamente. Pode falar, Eu João, acho pode falar. eu acho que é um vício, né? Que a gente tem que se livrar, só isso. Não tem nenhum problema, deu certo, o pessoal ganhou dinheiro, cara. Pô, ajuda a nossa vida aqui pra caramba, Nubank, 99, todos esses caras. Não tô zero criticando o modelo, cara. Deu certo, as pessoas ganharam dinheiro, foi super bem sucedido, a vida ajuda a vida de todo mundo. Agora é um vício, é um caminho mais fácil, né? Então, para a Web3 isso não vai ser possível. Então a gente vai ter que começar a ver os empreendedores começarem a pensar fora da caixa e desenvolverem coisas que são realmente aplicações nativas de Brasil. Sorte que eu olhei o chat aqui, porque o Andrezão, que o Friends tinha soltado uma pergunta que eu não tinha visto por escrito. Aliás, guys, quem quiser não tiver podendo subir, ou tiver envergonhado aí e quiser perguntar alguma coisa, comentar, manda no chatzinho aqui no canto inferior direito. Só escrever lá que eu leio depois. A pergunta do André aqui é o seguinte, João. Sobre o Brasil ser o mercado melhor. Voltando naquele assunto, né? Devia ter lido naquela hora, mas vamos dar um passo para trás aí. Sobre o Brasil ser o mercado melhor regulado no mundo. Como isso acontece? O que há de melhor ou pior em outros lugares? Se você
conseguir traçar um paralelo aí, João. Cara, melhor regulado no mundo acho que eu fui um pouco longe, mas é o seguinte, no Brasil você tem regulações claras já, né? Você tem uma linha muito bem desenhada do que você pode fazer e o que você não pode fazer, né? E quando você está fazendo alguma coisa que seja na área cinzenta, né? Assim, por mais que a linha seja bem desenhada, você consegue estar em cima dela várias vezes, e várias vezes você quer estar em cima dela, a atitude dos reguladores tem sido muito benéfica para os empreendedores, né? Se você vê mercados como os Estados Unidos, quando o cara está fazendo algo em zona cinzenta, o regulador americano pega o cara e torna ele num exemplo, né? Então, prende, multa, quebra, enfim, todas as coisas horríveis que um regulador consegue fazer. No Brasil, o que a gente tem visto é quando o regulador sente que está se criando um excesso ali, né? E ele tem que proteger o consumidor, ele tem que proteger, enfim, os participantes de mercado, ele dá um stop order, né? Então ele fala, cara, galera, estão exagerando, segura que eu vou regulamentar isso aqui de uma forma melhor, vamos juntar todo mundo, conversar e só, cara, para por enquanto, entendeu? Isso é uma atitude que beneficia muito o ambiente empreendedor, porque o cara não sabe que não vai ter grande perda, sabe que não vai, né, provavelmente não vai para cadeia se não estiver fazendo nada ilegal, e aumenta o diálogo, né, entre o setor privado que está inovando e o regulador, para criar regulações que sejam, cara, melhores para, assim, que todo mundo quer, né, que é aumentar a competitividade, que é aumentar a produtividade dessas empresas. Então, a gente vê que não só a regulamentação é boa, porque ela ficou clara, né, a gente teve esse esforço de passar essa regulamentação, mas o ambiente regulatório no Brasil hoje, quando se fala de regulador, é muito benéfico. Você tem caras muito bons sentados nas cadeiras certas. Então a gente tem que aproveitar isso para aumentar assim, a inovação no setor, porque o regulador está pedindo inovação quase, entendeu? Boa. As Pibras subiu aqui também. Passar a palavra para fazer perguntinha. Só vou pedir para fazer a pergunta rápido, porque eu também tenho algumas, o Vitão e a galera tá mandando aqui no chat também, mas pode ir lá. GM. Bom dia, comunidade. Bom dia, Rod, Siouf, John. Obrigado pela oportunidade. Vou ser bem breve. Queria só fazer duas perguntinhas. Uma em relação à regulamentação. Você acredita que devemos, inicialmente, para poder ter uma maior, posso dizer, não é inclusão, mas adoção da tecnologia, temos que andar junto com a regulamentação, mas até um certo momento, o mercado ele vai ter que andar junto com a regulamentação ou ele vai ter que seguir essa questão da descentralização, porque hoje dentro do Brasil a proposta é de tributar 22% sobre patrimônio e cripto. Então, por mais que o setor até queira trazer inovação e crescimento, sabemos que é uma carga tributária muito abusiva, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, eu sou um projeto CID, sou BR, sou uma associação sem fins lucrativos. O que eu deveria apresentar para poder me enquadrar nas condições de receber um aporte da sua empresa, da sua pessoa ou até da própria comunidade? Obrigado pela oportunidade, vou ficar aqui só ouvindo. Valeu, eu que agradeço, cara, a pergunta aí. Então, eu acho que tem que separar regulamentação da parte tributária, tá? Eu acho que, primeiro, assim, regulamentação ela vai te dizer o que você pode fazer ou não fazer, né? E aí, respondendo a sua pergunta, como você deve andar com a regulamentação, eu acho que, assim, o caminho certo é sempre começar a testar as fronteiras dessa regulamentação, no sentido de, cara, eu me colocar em um lugar que eu esteja na fronteira dessa regulamentação, né, onde outros players não estão, de vez em quando, dispostos de estar. E sempre, quando você faz isso, você tem que trabalhar muito assim, em mente que você tem que estar sempre em prol do consumidor. Cara, você não pode ferrar o teu usuário, você não pode ferrar o cara que está lá, né, tomando esse risco com você. Porque se algo der errado, né, se as coisas não forem bem, a primeira coisa que o regulador vai olhar, se houve ali uma má intenção
né, do empreendedor em lesar o consumidor, né? Se aquilo ali é um esquema de simplesmente lesar o consumidor. Então, se ficar claro que, cara, a racionalidade ali atrás, né, de que aquele negócio fosse um negócio viável, que desse certo, que funcionasse, a nossa visão é que o regulador tem olhado isso com bons olhos. Obviamente nem tudo vai dar certo, né? A gente sabe disso. A parte tributária, cara, assim, é extremamente complexo, porque vai entrar numa área que assim é quase que trading de cripto, né? Aí você tá tributando isso conforme estão tributando ganhos no exterior, que é uma seara aí, cara, que eu acho que nem vale a pena a gente discutir muito, porque o que a gente tá conversando aqui é mais a parte de desenvolvimento de infraestrutura, de projetos, de conceitos aí mais de empresa do que pode fazer ou não. Cara, tributação de trading sobre criptomoedas é mais difícil de entrar. Cara, para receber um aporte, cara, eu acho que o primeiro passo é enviar um deck para a gente. Se quiser, depois eu coloco aqui é só entrar lá no site, tem todo o pipeline lá para enviar o deck. Para o que a gente geralmente investe, cara, pre-seed, seed, coisas que a matemática faça sentido. A gente gosta de ver empreendedores que têm alguma experiência em Web3, caras que já empreenderam nessa área, já se deram bem, já se deram mal, mas já tomaram risco ali. E é isso, cara. Manda o deck pra gente e aí a gente dá segmento de lá, tá? Mas obrigado aí pela pergunta. Eu tava com uma... Quer ir, Vitão? Não, vai lá, pode ir lá. É que não, ia falar que tava com uma pergunta na cabeça, mas fugiu, até um minuto atrás. É o efeito Gus, que ele acabou de voltar. Acontece. Acontece. Deixa eu ver se o... Ué, pode falar. Eu ia falar que o Gus não falou até agora, né, Gus? O Gus tava sendo rugado. Rugando a gente também. Tá aí agora, Gus? GM, bom dia, galera. Bom dia, meu Gus. querido. Não, pior que eu não tava sendo nem... Não, o problema hoje não foi o Twitter, não. Eu só saí de casa pra pegar meu fone de ouvido. Quando eu voltei, a porta tava trancada. Agora eu tô no meio do trânsito aqui pra encontrar minha mulher pra pegar a chave de casa. É assim que começa o dia. Coloca uma porta com senha, meu querido. Resolve teu problema. E o medo de esquecer a senha? Que o Gus esquece. É verdade. Você quer aproveitar e fazer uma pergunta, Gus, pro João? Mano, eu peguei o Space pela metade. Na verdade, eu não sei nem como eu subi aqui no stage aqui, vou ser bem honesto. Então eu acabei só atrapalhando Space. Hoje foi meu dia só de atrapalhar Space. Eu peguei meio picado a conversão. Deu certo. Foi mal aí. Foi mal, galera. Foi mal. Tamo junto. Lembrei. Deixa eu mandar, então, senão eu vou esquecer de novo. João, uma pergunta aqui que eu tenho. Você até trouxe o exemplo de AI, que muita coisa estava sendo construída já há um bom tempo, mas precisou daquele momento né? Precisou do momento chat GPT, que se a gente para pensar, é muito igual ao Google, né? É literalmente uma barra de conversa, ultra simples, ultra intuitivo, que o cara bota ali uma frase e abre um mundo na frente dele, literalmente, né? Então o valor é absurdo, e isso criou toda a atração para toda aquela onda de AI. Agora deu uma esfriada, mas, até 3, 4 meses atrás, o que eu vi de projeto que inventava qualquer coisa para botar AI na landing page ali para dizer que estava construindo qualquer coisa de AI era absurdo, né? Então é o surf da narrativa, basicamente. Aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: baseado nisso, né, pensando no empreendedor que é muito bom, tem experiência, toma risco, a ideia também é boa, mas pensando que a ideia, vocês têm um vislumbre que é muito de longo prazo para talvez ter um market fit, de ter uma adoção, de poder ter uma potencial demanda, né, que faça sentido, que tenha volume para gerar receita, etc. Esteja lá na frente, por conta de maturidade e tudo. Como que fica essa relação para vocês que estão analisando e investindo em projetos? Isso não é prioridade? A revisão é de longo prazo mesmo? Ou é melhor se realmente a gente estiver vislumbrando um aumento de interesse, volume, demanda? Como que fica essa visão? Cara, a gente espera que não seja de tão longo prazo, tá, Rod? Assim,
É que a gente está paciente aqui para esperar se for, mas a nossa expectativa é que isso não seja um negócio de tão longo prazo, não, que a gente acha que precisa desse clique, né, para as pessoas começarem a usar. Agora, quando o negócio se transforma em um negócio de longo prazo, né, ele pode ser, a gente está preparado para isso, o que é importante se ter, e que você hoje em dia não tem tanto no Brasil, né, e eu vou te explicar como é que a gente resolve isso, você tem que ter o que a gente chama de funding ladder completo, né, a escada de capital completa. O Brasil, ele hoje tem bastante investidor em seed, pré-seed, né, não muito no setor de Web3, mas em geral ele tem. Aí você tem alguns investidores, ele tem até bastante em Series A. Aí, cara, depois de Series A, esquece, você não tem mais nada, né? Assim, você tinha o SoftBank ali que fazia bastante cheque grande, mas saiu, né? A gente viu o que aconteceu ali, e você ficou ali um vazio, né? Então, quando as coisas se transformam em coisas de muito longo prazo, o que é importante, né? Cara, número um, que é um negócio que eu mencionei, cara, os números têm que fazer sentido para esse negócio ter unit economics sustentáveis. Por quê? Porque, cara, você não tem o funding. Então, assim, você tem ali um tempo curto de capital para começar a gerar receita e desligar o relógio, né? Porque quando você está ali sempre queimando, né, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, que esses caras fazem, de vez em quando, você está com o relógio ligado ali. Você vai ter que encontrar alguém para investir. O que acontece com o relógio ligado? Seus termos de negociação numa rodada começam a ficar pior, porque o investidor sabe que seu capital está acabando. Então, cara, sempre que a gente investe, a gente tenta desligar esse relógio, né? Então, cara, chega no break-even, faz as coisas com paciência, toma as atitudes certas na hora certa, não porque você está desesperado. Esse é o ponto número um. Segundo ponto para a gente, né, endereçar esse problema do funding no Brasil cara, a gente tem parcerias muito fortes com os fundos globais de Web3. Cara, você pode falar qualquer fundo que invista globalmente, né, grande em Web3, a gente tem uma relação muito próxima com esses caras. E a gente funciona muito como em duas pontas para eles. Primeiro, cara, eu sou o cara que estou no Brasil, entendo o mercado do Brasil e tenho acesso a um pipeline privilegiado aqui. Então, ele me vê como um parceiro que vai fazer uma qualificação desses leads para ele, né? E vai trazer coisas boas, né? Coisas que a gente investiu são coisas que, né, tem o nosso selo ali de que são coisas boas. Aí eles acham que são boas, né? Outras pessoas talvez não achem que são boas, mas a gente concorda com eles que são boas. Segundo, eles usam muito a gente para pegar empresas do portfólio deles, né, empresas que estão fora do Brasil, que querem acessar esse mercado que a gente vem falando tanto aqui no Brasil. Então, os caras mandam empresa para a gente investe com eles. Essas empresas a gente ajuda quando eles chegam no Brasil, né, cara? A gente pega na mão e, cara, leva nos clientes grandes, ajuda na estrutura jurídica do negócio. Então, esses dois pontos, cara, de limitar, né, o reloginho, né, desligar o reloginho o mais rápido possível e fazer essa parceria com os fundos de fora é algo que a gente viu que a gente consegue esperar esse longo prazo se realmente essas coisas não acontecerem no prazo que a gente espera. Porra, fantástico, perfeito. Vitão, quer aproveitar e passar a palavra também, então, se não a gente vai esquecer, e aí já emenda que eu acho que tinha uma pergunta, né? A palavra de hoje é o verbo para completar a frase. Boa. Para quem não sabe, tem uns rostinhos novos aqui embaixo. A gente passa uma palavra por dia, em algum momento do Spaces. Na sexta-feira, somando 5 palavras, segunda a sexta, forma uma frase. Essa frase vocês passam pro Vitão amanhã, na sexta, por DM mesmo, que ele libera o código da gota. Gus, acho que agora você aqueceu os... Vitão, você queria fazer a pergunta? Desculpa. Inicialmente eu ia falar sobre o Gus perguntar, mas aí eu tenho uma pergunta para o Johnny aqui. Os fundos de fora, eu gostei dessa atuação da Fuse, né, de trazer proximidade para os fundos de fora. Os fundos de fora, muitos deles, Paradigm, A16Z, eles têm uma ideia muito voltada para infra, né? Então, Chains, ZKs, Layer 2, o pessoal fala muito de Layer 2 Summer, né?
E aí, quando você vê no Brasil, a gente não tem essa infra sendo construída aqui, né? É muito pouco. Um ou outro player no máximo. E às vezes você tem que ir mais para Latam para tentar achar esses players, né? Qual que é a visão da Fuse hoje em dia para infra aqui? Vocês têm encontrado players de infra ou não? Ou sim? Cara, muito pouco, Vitor. Assim, realmente assim, é um desses pontos que eu te falo. Assim, e você tem uma oportunidade para infra aqui gigante, né? Para interfacear com a infra regulada, que vai ser uma infra permissionada. Então, realmente, assim, é algo que nessa parte de infra mais nativa de Web3, a gente sente uma dificuldade de encontrar empreendedores tentando inovar ali. Então, realmente algo assim que a gente busca mais e tá sempre assim, caçando, mas é difícil de encontrar, tá? As únicas que vem na minha mente é a Lachain, que a RIP está construindo, e a Hathor, talvez. Sim. Sim, tem pouca gente, cara, assim, essa parte, é o que eu falei, cara, essa parte mais técnica, né, assim, de realmente inovar na parte técnica, é algo que a gente falta ainda no Brasil, cara, que eu acho que a gente tem espaço pra caramba pra fazer, é questão de alguém pegar e fazer, mas a gente sente muita falta disso, cara, a gente quer investir nisso. Antes de passar pro Gus, para fazer a pergunta, deixa eu fazer um heads up aqui rapidinho, que eu não sei se ele vai sair, mas eu comentei lá no início que o café vai pro YouTube e Spotify depois, né? Se vocês olharem lá meio-dia, 1 da tarde, já vai estar bonitinho lá nessas plataformas o episódio do dia. E dá um heads up aqui pro Rufus, que tá aqui embaixo, porque ele é o homem por trás, o brabo por trás de colocar o café no Spotify e no YouTube, porque se fosse depender de mim e do Vitão, não ia ter, né, Vitão? É foda, é complicado. Então o Rufus é o homem por trás aí. Salve de palmas aí pro homem. Senão a gente não teria os episódios lá depois gravados para toda a eternidade. Tamo junto, meu querido. Se quiser dar uma aula, Rufus, sei que você é tímido aí, mas se quiser levantar a mão. Gus, vai lá. Eu lembrei, Rufus, a batata da onda, né? Tem aquele slogan, né? Grande João, é o seguinte, eu tô no modelo inovador aí, o modelo rumo à jornada de 1 milhão. O que é essa jornada de 1 milhão? Eu quero ganhar dinheiro fácil, 1 milhão fácil, perguntando nos spaces como que eu consigo ganhar 1 milhão de forma fácil. E aí, qual que são os passos que você me indicaria? Quer 1 milhão de forma fácil? Ele pergunta pra todo mundo essa, João. Não pode dar muito com trabalho. 2, você faz 1 milhão rápido. Começa com 2 e tem um bom... Cara, com 2, você vai começa chegar com 2 começa com 2 e flipa uns NFT aí. Sensacional. Muito bom. Gostei. Então vou ter que mudar minha pergunta. Toda vez, Gus, toda vez que você vê uma proposta dessa de, cara, ganhar dinheiro fácil, APY de 700%, cara, pode ter certeza que você vai perder. Cara, não existe. Assim, a matemática não fecha. Então, cara, a minha resposta é, cara, que não tem jeito fácil nenhum de ganhar dinheiro. Pode ter certeza que eu já tentei vários, tá? Então, eu falo de experiência própria. Eu acho que o único jeito, cara, de ser bem sucedido, cara, é ter profundidade nos assuntos, encontrar as pessoas certas, né, os parceiros certos, né, para te ajudarem, né? Porque ninguém faz nada sozinho, tá? Então, cara, eu acho que assim, o jeito de ser bem sucedido é realmente entender que, cara, que é uma jornada muito longa e que tem que curtir a jornada, cara. Então, a minha opinião, assim, eu demorei para chegar nessa opinião, tá, cara? Eu comecei em mercado financeiro, eu fui direto, né, trabalhar na faculdade, enfim. Já fui também do ganhar 1 milhão fácil, mas hoje em dia eu tenho certeza que isso é totalmente, assim, é tipo jogar na loteria, cara. Você pode investir aí em um negócio que vai te dar 1 milhão fácil, vai ganhar. Mas, cara, é a mesma coisa que jogar na loteria. Tem alguns dados desse mercado de startup que eu acho que são interessantes, né? Porque, assim, a gente tem
uma visão das coisas que deram certo. Aí o cara olha para o mercado de trabalho e fala: caraca, meu irmão, vou investir nesse negócio, vai tudo dar porrada. O de cripto é muito parecido, né? Tá lá os caras, pô, cheio de Lamborghini, compraram tudo, cara, deram porrada. Meu irmão, pega lá os outros 10 milhões de caras que tentaram fazer igual e deram errado, entendeu? A gente só vê notícia, matéria, só escuta falar das pessoas que deram certo. Agora você tem uma amostragem ali gigante que você não está vendo, que cara que deu errado, que nunca apareceu, entendeu? Então, cara, eu acho que o caminho é ter paciência, é construir relacionamentos bons, cara, com pessoas que são boas, que vão te agregar, e ir construindo aos poucos, cara. A vida é longa, não tem que fazer 1 milhão hoje, tem que, cara, ter uma coisa sustentável a longo prazo. Pega a visão, Gus. Começa com 2 para ir para 1, mais fácil. Rodrigão, a gente tá acabando aqui o tempo. Tem uma perguntinha rápida, um comentário? Não, cara, o Rod, você vai ter que fazer aí agora. Eu começar os cortes do café. Pô, aqui, depois de tudo que eu já ouvi aí do João, agora essa receita última aí, principalmente, né, com o Gus tendo que reformular a pergunta dele da agora para frente, cara, sensacional. E agradecer o João, né, porque o que a gente mais vê aqui também é justamente o contrário, né, que é tudo muito fácil, cara. E esse muito fácil sempre tá atropelando o sonho de muitos. Só que, por causa de uma questão de educação, uma coisa que já tem projetada no brasileiro, até mesmo por causa da política, enfim, de todos os cenários aí que a gente já está cansado até de ver e falar, a gente tem que mudar. E poucas pessoas falam o que o João acabou de falar, cara. Então, assim, sensacional. Parabéns mesmo e gratidão. Cara, Obrigado, e essa questão de relacionamento, a gente sempre fala, né, que reclama do QI, né? Mas na verdade, velho, tipo, você vai sempre chamar alguém que tá do seu lado que você confia, né? Tipo, construir um relacionamento genuíno, eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. É muito top isso aí, velho. E queira ou não, tem que ser genuíno, né? Se for só um negócio artificial, logo logo se rompe, né? É genuíno e, assim, pessoas com princípios parecidos com os seus e eu acho que um caráter parecido com o seu. Cara, relacionamentos ruins te jogam para trás anos. Assim, te ocupam, né, a cabeça um tempo infinito e destroem as coisas, né? Então, ter relacionamento com as pessoas que, né, sejam alinhadas com seus princípios e valores, cara, faz toda a diferença. Assim, confiança é tudo. Muito bom, guys. Muito bom mesmo. A gente poderia encerrar aqui com aquela chave de ouro. Ficou um clima delicinha. Mas, João, eu tenho mais uma pergunta ultra rápida, mais de curiosidade, não vai agregar muito, mas é realmente de curiosidade. Como que funciona da galera que geralmente pega uma rodada semente e avança depois para Series A? Como que fica os founders? O que eu quero dizer com isso? Tem uma debandada do cara já fazendo exit ali, ou contratualmente ele não pode fazer isso, ele tem que ficar determinados anos? Como que é esse processo, assim? No Series A é difícil ele sair, né? Ninguém vai dar dinheiro para tirar ele, né? Porque no final do dia você tem um cara do outro lado que está investindo, ele quer investir dinheiro na empresa, né? Para o negócio crescer e não para o cara botar dinheiro no bolso. Então, geralmente em Series A, nenhum fundo, nenhum investidor institucional vai dar saída para founder, porque ele quer o cara ali tocando o negócio alinhado no longo prazo. Então, sim, contratualmente, em alguns casos você tem ali key man clause, né, que a gente chama, que é, cara, se esse cara sair, ele basicamente, né, tem que devolver o dinheiro pra gente, tem algumas cláusulas. Você coloca ali uma cara assim, de verdade, verdadeira, isso não vale muita coisa, né? De novo, encontrar pessoas que estão alinhadas com o longo prazo e com a visão do negócio. Oportunidade para esse cara sair, se ele for chamado para outro negócio. Agora, receber dinheiro de um investidor para sair, Series A, diria que é impossível. Boa. Excelente. Vitão, ia comentar? Eu ia fazer outra pergunta, mas aí a gente é uma desculpa para convidar o João de novo.
Deixa o loop aberto, então. Que aí já Eu ia deixa o perguntar loop sobre pra... investimento em token, fundo líquido, essas coisas e tal, mas aí a gente deixa para outro dia. Ah, legal. A gente tem dois fundos proprietários lá que são líquidos. A gente pode falar um pouco depois. Gostei, então, Perfeito. Vitor. Vamos deixar o loop de curiosidade aí. A velha receita das novelas, né? Novela nunca termina com um fim. Ela sempre Tem termina um com um loop aberto cliffhanger no aí, meu próximo querido. dia. Exatamente. João, então fica aberto aí, cara. Daqui umas 3 semaninhas, você tá disponível, a gente traz de novo. Porque o papo foi muito fera, agregou valor pra cacete, ainda mais no feriado. Galera que veio aqui, certeza que valeu muito a pena ter acordado um pouco mais cedo. Ontem um monte de amigo meu, os caras, eu fui jogar bola. E os caras depois ficaram no churrasco. Eu fui o único que foi embora. Chatão pra cacete, porque não podia dormir tão tarde, nem encher a cara, senão hoje ia ser complicado, né? Mas eu pelo bem maior. Não, cara, boa. Cara, tô super à disposição aí, cara, de qualquer um da comunidade, cara. Pode me chamar, bater papo, meu irmão. Eu adoro bater papo, falar dessas coisas, cara, com quem gosta do tema. Então, cara, assim, pode mandar um invite aí para daqui a 3 semanas, tamo junto. Então, galera, assim, fica à vontade aí para me adicionar, para mandar mensagem, para perguntar, para trocar ideia, cara. Também acho que a gente tem zero, né? Esse mercado que a gente está, não existe autoridade, né? Ninguém sabe tudo, ninguém é o dono da verdade. A gente tem são opiniões e, cara, está super disposto a trocar essas opiniões com todo mundo. Bom demais, a gente vai deixar aqui no pipe então, hein, pra marcar a próxima, João. Quer deixar só um arroba da Fios ou site, onde que é o melhor galera encontrar vocês? Cara, a Fios, o melhor lugar é o site, que é fios.capital. LinkedIn é onde as coisas ficam mais atualizadas, né, que é um pouco mais corporativo. Mas se quiser me adicionar aqui e trocar ideia, cara, também estou sempre disponível aí. Valeu demais, então. Guys, valeu pra todo mundo. Agora liberados. O teacher tá liberando todo mundo aí pro feriadão. Boa quinta, a gente se vê amanhã. E depois o episódio vai estar completo lá no YouTube e no Spotify. Rufus, o Brabo. Valeu, Vitão, todo mundo que subiu também. Tamo junto, guys. Valeu, Rod. Valeu, Gus. Valeu, João. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, Abraço. galera. Abraço. Bom feriado.